A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite maravilhosa, a qual estamos mais uma vez aqui nesta noite, a qual o Senhor, pela sua misericórdia, Ele tem nos preparado para nós aqui meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Acredito que todos os irmãos já sabem até o horário, mais ou menos, né? Começando um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Agora são 18 horas e 25 minutos. 24 minutos, e nesse momento que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quero desejar desde agora que todos aí estejam aí preparado. Agradeço ricamente por vocês estarem compartilhando este vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus no canal Tudo Se Fez Novo. Amém? Que todos já conhecem lá, entra lá no Jackson Antônio Alves YouTube e ali você pode estar compartilhando, meditando a palavra do Senhor. Também no meu Instagram também é tudo.se-fez-novo, amém? Para dar alguma mensagem, para que eu possa também estar respondendo, né, a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que tem aí, aleluia, para honra e glória, tem buscado a presença do Senhor, amém? Como eu tenho dito, né, que a nossa carne, nós venhamos diminuir cada vez mais e o Senhor venha crescer, a sua glória venha resplandecer sobre a mim, sobre as nossas famílias, sobre cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs que estão aí, sempre tem ouvido esse vídeo ao qual o Senhor tem preparado. E mais um vídeo ao qual o Senhor está preparando, glória, nesta noite, meu irmão, minha irmã, para que vocês possam estar compartilhando. Nós estamos falando, glórias a Deus, de um assunto muito importante, glórias a Deus, maravilhoso para refletirmos, para nós entendermos, aleluia, da experiência de Salomão. Quer dizer que nós estamos lendo aqui Eclesiastes, capítulo 1, também do capítulo 2 e o capítulo 3 de Eclesiastes. Nós estamos pegando aqui, lendo o capítulo 2, sobre a vaidade das possessões, mas também a vaidade de sabedoria, né? E assim nós voltamos, assim, à medida que o Senhor vem nos dar o entendimento pela graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus, então nós vamos fazendo a leitura, aquilo que o Senhor preparou no nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós estamos falando que a sabedoria e a verdadeira felicidade encontra-se aonde? Encontra-se em Jesus, glórias a Deus. Ele tem felicidade, a qual não é passageira, a qual ela é eterna para as nossas vidas, amém? É por isso que nós estamos aqui meditando nessa linda passagem de Eclesiastes, glórias a Deus, contando da vida de Salomão, glórias a Deus, amém? Então nós estamos aqui, vamos ler um pedacinho pela a guia de Deus e ajuda do Espírito Santo, amém? Capítulo 2, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, gozo, pois a felicidade. E disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso diz, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles os bosques, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouro de reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandecei-me e sobrepujei a todos os que viram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu,
com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Glórias a Deus. Então, nós sabemos da vida de Salomão, a experiência que ele passou. Glórias a Deus na velhice dele, irmão. Falamos muitas coisas da vida de Salomão. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Falamos ali, aleluia, glórias a Deus. Falamos ali que Salomão, ele, com toda essa sabedoria, com tudo isso que o Senhor tem colocado em a sabedoria, né, irmão? Ele tem, Salomão, ele, com toda essa sabedoria, então Salomão, ele uma coisa, ele aconteceu na vida dele, né, meu? Ele, na verdade, diante da presença de Deus, né, irmão? Ele pecou, fracassou, glórias a Deus, errou, glórias a Deus, né, irmão? Por causa da sua idolatria, glórias a Deus. O coração de Salomão, ele se exaltou, glórias a Deus, e se afastando do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nos dá as provisões de tudo na nossa vida, né, irmão? Então, ele pôde sentir, casou com muitas mulheres, falamos também, tantas mulheres estrangeiras, cananeias. A atitude de Salomão também, através dessas mulheres, era o relacionamento poligâmicos, né? Poligamia, que várias mulheres também, isso é proibido diante da presença de Deus. 70 mulheres, 1000 mulheres, né? Ele tinha, glórias a Deus. Desde Salomão era ter sabedoria para governar, né? Nós vivimos aqui. Ele não pediu longevidade, e nem riquezas, nem morte de seus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo, irmão. Ele fez tudo que é de justo, irmão. Mas muitas vezes nós afastamos do Senhor Jesus, glórias a Deus, por algum motivo e outro, e muitas vezes agora a sabedoria que Deus tem nos dado, que tudo provém de Deus, irmão, nós usamos muitas vezes para injustiça, glórias a Deus, né, irmão? Usamos de uma maneira errada, e nós vamos sofrer as consequências, irmão. Então espalhou a fama de Salomão, tomou mulheres concubinas, né? Números de 1000, havendo entre elas moabitas, amonitas, edomitas, sidônios, etéias, e tal modo que seu coração se perverteu por causa dessas mulheres, e Salomão começou a adorar falsos deuses, como Astorote, do Sidônio, Moloque, dos amonitas, e assim por diante, né, irmão? Podemos ver lá em 1 Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão, nós podemos acompanhar ali, glórias a Deus. O que adianta de tudo isso, irmão? E nós vamos aqui compartilhar um pouco, glórias a Deus, sobre aqui, capítulo 1 Reis, capítulo 3, glórias a Deus. Salomão é um homem que, o nome de Salomão diz que aqui eis que não havia um homem segundo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-lhe coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Olha aqui que Deus fez a Salomão, glórias a Deus, irmão. Então Salomão, ele reinou, irmão, sobre toda a face da terra, de uma maneira impressionante, de uma riqueza de tal que não podemos imaginar, irmão, a posição desse homem, desse rei, glórias a Deus, irmão. Salomão se relacionava com a palavra shalom, paz. Por quê? Porque em todo lugar que ele reinou, irmão, todo lugar que ele estendeu o seu reino, ali ele levou paz, ele levou prosperidade, não havia guerra, havia alianças entre os povos com ele, glórias a Deus, e assim, irmão, era a estratégia de Salomão, conquistar toda a terra. Havia paz, havia ali a prosperidade, glórias a Deus. Então, irmão, aconteceu que no reinado de Salomão sobre Israel achou só a nação gozou de paz pela ausência de guerras, irmão. E vinho e figueira são símbolos da bênção de Deus, aqueles que obedecem à sua aliança, irmão. Nós podemos ver aqui, ó, todo Israel, aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, mas você pode estar acompanhando no seu lar a história um pouco de Salomão, para nós começarmos a entrar em Eclesiastes, irmão. Fala muito. Israel habitavam confiados com cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Confiados, irmão, seguros, irmão.
aleluia, com todas as provisões necessárias, através desse rei, desse monarca, irmão. Desde Adã até Beceba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40 mil cavalos e assim por diante, irmão. Então nós vemos que ele reinou, irmão, a paz em todo lugar, irmão. Fez aliança com muitos povos, inclusive aqui com o Irã, glórias a Deus, o rei de Tiro. Glórias a Deus, irmão. Então, porque o vinho e a figueira são símbolos de bênção àqueles que obedecem sua aliança. Vamos ver aqui, confiados debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, eram símbolos de paz, irmão. Primeiro, mas nesses capítulos observamos o quê? Que tristemente o reinado brilhante de Salomão começa a cair por meio do seu pecado, irmão. Nós podemos ver lá, se afastando do Senhor. O que dirá toda essa sabedoria? Glórias a Deus, como ele fala, tudo é vaidade, e vaidade, ele chegou à conclusão, por meio de uma união. Glórias, então ele começa a cair, por quê? Por causa de uma união, irmão, das mulheres, das esposas estrangeiras. Glórias a Deus, que ele já começou, irmão, a se relacionar, irmão. Glórias a Deus, é muito importante tocar nesse assunto que ele falava aqui. Glórias a Deus, que, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele fala assim que, aleluia, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, irmão. Glórias a Deus, irmão. Então, Salomão, já por meio dessa união dessas mulheres, ele começou o declínio do império dele. Antes disso, sem contar que ele fez aliança com os povos estrangeiros, irmão, ali, através de comercialização de cavalos egípcios, irmão, que era de grande valor ali. Não só os cavalos ali, multiplicando a sua criação, que era também proibido diante da presença de Deus, irmão. Os cavalos, e também como carros egípcios, que tinham altíssimos valores para a comercialização. Então, Salomão, então, ele aprove, então, a fazer esses comércios, vendê-lo ao rei da Síria, Eititas, irmão. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, que isso é pecado, transgredir o mandamento do Senhor, irmão. Dá lá em Deuteronômio, capítulo 17, 16, irmão. Ou seja, o rei não teria que ser dependente de armas e nem de riquezas. Ou seja, o monarca seria aconselhado a não fazer alianças políticas que expusessem Israel à adoração pagã, irmão. Lembra que ele fala ali, ele mesmo fala, não voltarás à terra da onde eu tirei o meu povo do Egito. Glórias a Deus, capítulo 17, versículo 16. Ali em Deuteronômio ele fala, porém, capítulo 17, versículo 16, porém esse não se multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esses caminhos, tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Então, o que aconteceu, irmão? Salomão, então, por isso que a vaidade entrou no coração do Salomão, talvez até a ambição, afastando do Senhor, irmão, porque ele já estava andando em caminhos tortuosos, ele estava se afastando do Senhor e o império dele estava declinando, irmão. Olha só, porque ele transgrediu os mandamentos do Senhor, não estava sendo obediente ao mandamento do Senhor, casando com mulheres estrangeiras, assim, fazendo essa aliança. Era uma estratégia política de Salomão para que ele pudesse reinar sobre toda a face da terra, irmão. Olha, se esqueceram, porque de tal maneira a ambição dele subiu, o coração dele se envandeceu, de tal maneira que ele não começou a afastar-se diante de Deus, irmão. É isso que é muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, as prosperidades que nos cercam, os bens materiais que nos cercam, quer subir diante da nossa mente e descer pelo nosso coração, e nós ficamos de tal maneira presos pelos bens materiais desta face da terra, irmão, impedindo que você venha olhar para o Senhor, impedindo que você venha a cada dia e se distanciar do Senhor, irmão, descendo das promessas do Senhor, porque muitas vezes nós falamos assim, eu tenho tudo na minha mão, eu tenho riqueza, ouro e prata,
eu tenho um império que Deus me deu, eu tenho mulheres, delícias, pomar e etc, irmão. E muitas vezes agora eu agora, o que eu preciso? E se esquecendo muitas vezes, louvado seja o nome santo do Senhor, meu irmão, minha irmã. Então isso acontece, irmão, transgrediu. O rei, não, porque ali ele fez aliança política, ali o casamento deles era uma estratégia política também, porque os reis davam dote para a filha dele, davam terra, não é? Então um dos pecados é esse, irmão, aumentar a sua criação, para que o povo não voltasse ao Egito, para que ele não pudesse voltar ao povo a tornar um povo a apostatar da fé, buscar os deuses estranhos, glórias, pisar naquele solo, aleluia, que o Senhor tinha tirado eles, aleluia, do inimigo ali, da idolatria, para que voltasse lá. Ele proibiu, irmão, e Salomão não tinha, estava cego, irmão. E também assim descreve o declínio de Salomão por causa do pecado que suscita. Agora Salomão, Deus levanta, suscita inimigos contra Salomão, Haddades, Edomitas, Rezém de Zobá e Jeroboão de Israel, Haddad. Esses eram os inimigos de Salomão. E o que acontece, irmão, na nossa vida, muitas vezes acontece isso, irmão. Casamos com mulheres estrangeiras através da... inclusive com a egípcia, né, que Salomão casou. Então assim, Salomão tinha lucros, né, com as comercialização e fazer aliança política também, descreve, irmão. Observamos que o casamento com muitas mulheres estrangeiras só cometeu 2 grandes pecados. Aí ele já comete 2 grandes pecados, irmão. Não tomar para si esposa estrangeira, violando os mandamentos de proibição do Senhor, contra o casamento com mulheres cananeias. Está lá em Êxodo 34, versículo 12 e 17. Isso não é permitido, irmão. Homens que têm várias mulheres, glórias a Deus. Vamos lá, Êxodo. É importante nós olharmos aqui, irmão, que é a palavra de Deus aqui que ela nos ensina. Eu quero expor, em nome de Jesus, a palavra de Deus que ela... Êxodo capítulo 34, 12 e 17. Vamos lá. 34, 12 e 17, aqui ele fala, Deus faz aliança e admoesta contra a infidelidade. Abastém de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribais os seus altares, quebrais as suas colunas e cortais os seus postes ídolos, porque não adorará outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, nem se prostituindo eles com os deuses, ele sacrificando, alguém te convida e come dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os deuses, faça que também os teus filhos se prostituem com os seus deuses. Está aqui, irmão. Então está escrito, irmão, não fará. Glórias a Deus, está bem escrito, irmão. É os mandamentos do Senhor. Cometeu 2 grandes pecados. Casou com mulheres estrangeiras, violando o Senhor contra o casamento com mulheres estrangeiras da Cananeia. E tomar para si mulheres violando o padrão monogâmico estabelecido no princípio, irmão. Essa tal atitude gerou o quê? Gerou o casamento de ondas de relacionamento poligâmicos, que Deus também havia proibido para os futuros reis de Israel. Então aconteceu isso, irmão. E o que fala em Gênesis capítulo 24, versículo 25, que deixará seu pai e tua mãe e se unirá com a sua mulher, ambos só serão uma só carne. Amém, irmão? Nós temos que nós somos fiéis com as nossas mulheres. A infidelidade de Salomão criou problemas de infelicidade, infidelidade, irmão. Glórias a Deus, trouxe muitos problemas. Ele trouxe aí, se tornando um padrão pecaminoso diante de Deus, que era poligamia, né? Poligamia, irmão, que é relacionamento de várias mulheres, irmão. Não, o Senhor falou que o monogamia é uma só mulher, irmão, glórias a Deus. Isso aí começou a surgir lá no Oriente Médio, irmão, através acredito eu, de Salomão. Aí fala também em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17.
Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Porém, esse não se multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito, que nós lemos aqui. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro, então para que seu coração se desvie, irmão. Então ele começou a entrar em idolatria, irmão. Começou a buscar os outros deuses, não é? Glória, começou a ser infiel com o Senhor, glórias a Deus, irmão. Sem dúvida, muitos do casamento de Salomão se deram de acordo com o antigo Oriente Médio, de selar alianças por meio do casamento entre os membros de casais reais. Era uma forma de contrato, irmão. Então Salomão usou essa estratégia, irmão. Uma forma de contrato. Então eles davam terra, e por isso trouxe sérias consequências espirituais para Salomão e seu povo, irmão. Então ele casou com mulheres estrangeiras, cananeia, que não deveria, irmão, glórias a Deus, sendo infiel, se tornando infiel ao Senhor, adorando, caindo no pecado, na idolatria, adorando os deuses, irmão, ali daqueles povos estrangeiros, irmão. Se esquecendo, irmão, e os dois grandes pecados também, irmão, que ele falou que não podia casar com mulher cananeia, glórias a Deus, violando a proibição de mulheres cananeias, né? Ele não podia casar com mulheres estrangeiras cananeias, irmão, e nem também ali com muitas mulheres, que se tornando ali poligamia, né, irmão? Glórias, são grandes pecados, irmão, diante de Deus. E ele começou a selar através desses casamentos, irmão, porque ele ganhava vantagem, ganhava riqueza. O rei da Síria, quando ele casou com o faraó, com a egípcia, fala lá no primeiro Reis que Deus, ele deu de presente, estendeu terras para Salomão, cidades para o Salomão. O egípcio lá derrotou todos os inimigos que moravam nas cidades para entregar para Salomão. Então, de tal maneira que ele começou a estender seu império, irmão, conquistando, glórias a Deus, conquistando, né, com a sua sabedoria. O que adiantou Salomão ser um rei sábio longe de Deus? Nada disso adiantou, irmão. Então ele começou a conquistar, ele era um homem conquistador, político e assim por diante, irmão. E eu quero falar nesta noite, irmão, muitas vezes o que adianta nós, aleluia, trazermos aflições para dentro dos nossos lares, irmão, trazendo problema para os nossos lares, porque nós não conseguimos agora enxergar como deveríamos enxergar, olhar as coisas em nossa volta, como nós deveríamos olhar, e começamos a desviar os nossos olhos, irmão, para as coisas pecaminosas desse mundo, para as coisas materiais, pelos prazeres da vida deste mundo, irmão, gozando da vida, como Salomão aqui, entre a delícia do seu palácio, sua comida, bebida, suas vestes, toda a sua riqueza, mulheres e mulheres, irmão. O que adianta? Trouxe para ele grande aflição na alma dele, grande tristeza, grande vazio, irmão. Agora ele nos dá exemplo de que tudo isso, irmão, é passageiro, tudo isso é vaidade, irmão. Glórias a Deus, não adianta nada, irmão, um conquistador, glórias a Deus, ter tudo isso aí, irmão, mas ser infiel. O que adianta nós sermos infiéis à nossa esposa, irmão, sendo que Deus preparou a nossa esposa para cuidar de nós, irmão, né? Uma só esposa. O que adianta nós andarmos aí conquistando aí o mundo e o fundo, conquistando mulheres, sendo infiel com a nossa esposa, irmão, aleluia, por causa que nós estamos debaixo do pecado, irmão, não estamos enxergando, queremos nos satisfazer com esses prazeres do mundo aí que acha que pode nos satisfazer, irmão, mas na verdade é tudo mentira do diabo, irmão. Esse manjar, esse prazer que o diabo oferece neste mundo, irmão, prazeroso para a nossa carne, é tudo passageiro, tudo momentâneo, e isso traz para nós aflição na nossa vida, traz destruição dentro dos nossos lares, dentro dos nossos filhos, irmão. Acredito eu que Salomão, depois que ele começou a se afastar da presença do Senhor, irmão, a vida dele, acredito eu, que se tornou uma vida atribulada de Salomão, um homem preocupado, um homem ansioso, um homem todos os malefícios na vida dele começou a sobrevir sobre a vida de Salomão, irmão. Glórias a Deus, porque ele começou a se afastar do caminho do Senhor, irmão. Glórias, então é isso, irmão.
na nossa vida? O que vale? O que adianta tudo ser um conquistador político como Salomão? Diz que era um administrador de mão cheia, ele tinha os militares dele, era um homem também arquitetônico, sabia da arquitetura, que fazia as obras arquitetônicas que impressionavam o mundo em seu reino, irmão. Estendeu ali do mundo antigo, o seu governo expandiu sua influência ali no Rio Frates, ao Mediterrâneo, toda a Ásia, Mesopotâmia Menor e ao Golfo, né? Todo o Egito, a sua sabedoria ultrapassava todos os outros reis, todos os outros sábios, irmão, que vinham até ele, irmão, consultar ele. Ele, um homem que tinha 3.000 provérbios, aleluia, inspirado por Deus, compôs ali 1.005 canções de salmos, aleluia, entre eles salmos, ele cita ali muitas coisas e demonstrou competência em botânica, horticultura, zoologia, tudo isso, irmão, ele conhecia. Se nós olharmos aqui, ele mesmo fala, ali Salomão, tantos, ali ele fala aqui, 1000, discorreu sobre versículo 33, 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, compôs 3.000 provérbios, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até os sopo que brota o muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Olha que sabedoria, irmão. Agora, o que adianta isso, irmão? De Salomão, o reinado de Salomão, sendo que o reinado dele estava em declínio, caindo, irmão. Glórias a Deus. Não dá para nós refletirmos um pouco na nossa vida. Glórias a Deus, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, fala tudo isso sobre Eclesiastes. E aqui fala do versículo também, irmão, aqui do vaidade, tudo é sabedoria. Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então tudo isso vem da mão de Deus, irmão. Pois separado desse quem pode comer ou quem pode se alegrar-se? Salomão estava separado aqui, o próprio Eclesiastes fala, irmão. Capítulo 2, o 24, o 25, nós estamos falando, separado das coisas do Senhor, longe das coisas do Senhor, o que fará o homem? Qual será a vida do homem? Não é? O que separado dessas coisas, irmão, glórias a Deus. Como pode o homem, separado de Deus, como o homem pode se alegrar? Como o homem pode viver? Como o homem pode comer, deitar com a consciência tranquila, irmã, sem que a má consciência expose-se na cama da insônia? Porque ele começou a se idolatrar, começou a se perverter diante da presença do Senhor. Acredito que Deus tenha falado muito com Salomão, irmão, mas ele não entendia, ele começou a entender depois da experiência que ele teve na sua velhice, irmão. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e montoe, a fim de dar àquele que se agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás da vento, irmão. Amém? Dá sabedoria para aqueles que conhecem o Senhor, como Salomão, irmão, e deu sabedoria, irmão, mas ele se afastou-se do Senhor, irmão. Então começou agora a trazer para a vida dele grande aflição, irmão. Grande montou para ele ali, grande aflição na vida dele, irmão. Trabalho, angústia, aflição na vida de Salomão, irmão, porque ele se afastou de Deus, irmão. O pregador descobre que para ser feliz não é suficiente gozar de todo o prazer honesto, irmão. Isto é entregar-se à vida de festas, aos divertimentos e aos banquetes, dentro dos limites da sabedoria humana. Salomão tinha tudo isso, irmão. Tudo isso ele desfrutava. Isto é da honestidade para ver se ele encontrava a felicidade, irmão. A alegria verdadeira é um segredo, é um dom que somente Deus concede, irmão. E ele encontrou felicidade no coração de Salomão, irmão. Encontrou ali alegria, glórias a Deus. Satisfez o coração dele? Não, irmão. Ele ficou insaciado, insatisfeito, irmão. Triste, glórias a Deus, porque ele tinha tudo isso, mas estava distante de Deus, irmão. Vivia uma vida distante do Senhor, irmão. O homem não pode tornar-se feliz por si mesmo ou por prazeres desse mundo. Amém? Não pode. Aqui ele tinha tudo na vida dele, tinha um palácio, tinha todo o seu patrimônio, tinha todo o seu reino, ele tinha um reino, mas na verdade ele era triste, irmão. Eu veio uma mensagem aqui
quando Jesus foi batizado e ele foi arrebatado para o deserto, ali ficou 40 dias e 40 noites ali sendo atentado por Satanás. Uma das coisas que o diabo falou para a vida dele: ó, se me adorarem, me prostrarem, eu darei esse reino, toda essa nação, todo esse reino, irmão. Agora o que adianta, irmão? Glórias a Deus, nós temos todo esse reino. Nós temos aleluia, que dará ao homem ganhar o mundo inteiro, mas o que dará em troca a sua alma e perder a sua alma, irmão? Glórias a Deus. Salomão estava perdendo a sua alma. Glórias a Deus, em troca de todas as coisas deste mundo, irmão. É isso que o diabo quer nos enganar, irmão. Com os prazeres deste mundo, com os bens materiais, ouro e prata desta terra. Ele quer nos tragar para que para que os seus olhos queira desejar tudo isso que o diabo vem oferecer na sua vida, irmão, para depois ele derrubar, para depois ele destruir, irmão, a tua vida. É o que aconteceu na vida de Salomão, mas Jesus ele enfrentou o diabo, adversário dele, pela palavra, irmão. Glórias a Deus, irmão. Sendo que era de tudo, esse reino era tudo do Senhor Jesus, né? E ele enfrentou com a palavra que está escrito, irmão: adorarás somente o teu Deus, e a ele não atentarás. Glórias a Deus, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu lembrei essa passagem. E o que adianta tudo isso na vida de Salomão? O homem não pode tornar-se feliz por si mesmo ou por prazeres deste mundo. A verdadeira alegria consiste de bem mais do que simplesmente obter e possuir coisas. Amém, irmão? Ao invés disso, Deus quer que nós desfrutamos uma vida plena, completa e equilibrada na sabedoria de Deus, irmão. Amém? É isso que Deus ele deseja em nosso coração, irmão. Então não adianta aquela vida que Salomão vivia, irmão, mas ele chegou à conclusão que tudo é vaidade, a possessão, a sabedoria. Glórias a Deus, irmão. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O pregador quer tornar bem claro que sua busca pela satisfação foi uma busca intelectual do homem e não na sabedoria de Deus. Isto é baseada na paixão de Deus. Isto é baseada na paixão de Deus, irmão. O objetivo do pregador era perguntar e engajar-se em uma vida de prazer para o seu próprio fim, e é algo que vale a pena para os seres humanos, irmão. Amém? O objetivo do pregador era perguntar e engajar-se em uma vida de prazer para o seu próprio